Durante a dinâmica de apontamentos, a coisa desandou de vez entre Tamires e Rayane, e rolou uma confusão daquelas que fazem até a produção ficar de olho. Tudo começou quando Rayane soltou uma insinuação bem pesada sobre Tamires e Wallace. Aí vocês já sabem, né? A Tamires não deixou barato e respondeu na hora, mandando ela se respeitar e deixando claro que entre ela e o Wallace existe apenas amizade. O próprio Wallace tentou cortar a situação dizendo que aquilo não tinha nada a ver, mas aí já era tarde demais. Rayane continuou provocando, rindo e fazendo piadinha, e Tamires foi ficando cada vez mais nervosa. Até que Rayane resolveu cutucar ainda mais, dizendo que Tamires teria ficado desamparada depois de uma história antiga com o Davi. A partir daí, o clima pesou de verdade. Foi nesse momento que Tamires perdeu a paciência e avançou em direção a Rayane. A Rui correu para perto do Wallace, pedindo proteção, e logo depois disparou para a sede, chamando a produção, dizendo que estava sendo ameaçada e que as meninas queriam partir para cima dela. A cena foi tão absurda que Rayane saiu correndo, desesperada, berrando pela produção como se estivesse sendo perseguida dentro de um filme de terror. E o mais curioso é que tudo isso começou por causa de conversas e fofocas que já estavam rolando na casa sobre uma possível aproximação de Tamires e Wallace. Até o Dudu tinha brincado no dia anterior, dizendo que ela ia cair nas garras do rapaz, mas Tamires negou qualquer intenção. A verdade é que Rayane e Maria já estavam falando desse assunto e acabaram levando isso para a dinâmica, só que de uma forma completamente desnecessária, claramente para constranger Tamires diante de todo mundo. Agora, gente, expor outra mulher desse jeito, insinuando coisas pesadas, ao vivo, é baixo demais. E depois ainda sair correndo, gritando pela produção, como se não tivesse provocado nada. E aí, o que vocês acharam dessa novela toda? Eu achei feio demais. E olha que em A Fazenda a gente já viu muita coisa. Comenta aí porque quero saber a opinião de vocês. E para piorar a situação, depois que Rayane entrou correndo na sede, ela continuou reclamando, dizendo que não ia ficar lá levando desaforo. Ela repetia que a produção precisava fazer alguma coisa, como se ela estivesse completamente indefesa, sendo que foi ela mesma quem começou com as provocações lá atrás. Enquanto isso, do lado de fora, Tamires estava sendo segurada e acalmada pelos outros peões, ainda muito alterada com o que tinha ouvido. E, sinceramente, dá para entender. Imagina você, ao vivo, com milhões de pessoas assistindo, alguém insinuar coisas íntimas sobre você. Ninguém merece passar por isso. Os peões até tentaram conversar com ela, dizendo para manter a calma e não cair nas provocações. Mas dá para ver que a situação mexeu com ela de verdade. Era visível que ela estava magoada. Não era só fogo de momento. Já a Rayane, depois que percebeu que estava segura dentro da sede, começou a tentar se justificar para os outros, dizendo que não falou nada demais e que Tamires tinha exagerado. Mas a verdade é que todo mundo viu que a brincadeira passou dos limites faz tempo. E o mais curioso é que mesmo depois de toda essa confusão, o Wallace ficou ali no meio, rindo sem saber como reagir. Teve peão que até comentou que ele acabou alimentando a situação, ao invés de cortar de vez as especulações. No fim das contas, a casa ficou dividida. Uma parte achou que Rayane passou todos os limites. Outra parte disse que Tamires exagerou na reação. E teve gente que simplesmente ficou chocada com a gritaria e a correria pela sede. Agora, o que resta saber é se isso vai virar punição, bronca da produção, ou se vai ficar por isso mesmo. Afinal, quando rola ameaça, perseguição e barraco desse nível, é difícil a produção deixar passar em branco. Mas e aí, minha gente? De que lado vocês ficaram nessa treta? Vocês acham que Rayane passou dos limites? Ou Tamires realmente perdeu a cabeça? Comenta aí porque esse assunto ainda vai render muito.
E claro, já deixa o like para não perder as próximas bombas que podem estourar dentro dessa casa.